professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 39. Hoje nós finalmente vamos descobrir como resolver uma equação do segundo grau completa, certo? Nós vamos ver que existe uma fórmula para a gente fazer isso. Vamos ver nossos objetivos para hoje então? Resolver equações do segundo grau completas, utilizando a fórmula de Bhaskara e reconhecer a relação existente entre os valores dos coeficientes e as raízes de uma equação do segundo grau. Então, o nome da fórmula que a gente usa é fórmula de Bhaskara, certo? Vocês já devem até ter escutado os pais de vocês falando sobre essa fórmula, porque a gente estuda bastante ela agora no nono ano, mas a gente também vai usar ela bastante no ensino médio, certo? E daqui pra frente, vocês vão reparar que vão ter alguns exercícios que não tem nada a ver com a equação do segundo grau, mas o exercício vai dar um jeito de te levar para uma equação do segundo grau. E é nesse momento que você vai precisar aplicar a fórmula de Bhaskara, tá certo? Então, é muito importante que vocês prestem bastante atenção na aula de hoje. Essa aula vai ser dividida em duas partes, então é importante que vocês prestem atenção na aula de hoje e na próxima também, tá certo? Materiais para hoje: caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para vocês fazerem as anotações e o lápis e a borracha para vocês resolverem os exercícios no caderno, tá certo? Então vamos só relembrar aqui um pouquinho sobre a forma geral de uma equação do segundo grau, porque a gente vai utilizar dela para poder resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, ok? Então, a equação do segundo grau, ela vai ser aquela equação que a gente escreve nesse formatinho aqui: ax² mais bx mais c igual a zero. Então, a gente chama de o a, o b e o c eles vão ser números reais e o a não pode ser zero. Lembra? A gente já viu isso nas nossas aulas anteriores sobre a equação do segundo grau, né? Então, o a não pode ser zero para que eu não perca a minha equação do segundo grau, né? Senão eu vou ter uma equação de primeiro grau. E o a, e o b e o c podem assumir qualquer valor dentro dos números reais. Pode ser uma raiz, pode ser um número decimal, uma fração, qualquer valor pode ser atribuído aqui ao a, ao b e ao c, tá certo? Eu preciso que a minha fórmula esteja escrito nesse formato, que é a nossa forma reduzida, certo? Para que eu possa encontrar as minhas raízes, ok? Então, os coeficientes da equação do segundo grau, a gente também já estudou sobre eles, mas eles vão ser muito importantes agora nesse momento. A gente vai utilizar os coeficientes para encontrar as raízes da minha equação do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara, ok? Então, olha só, eu tenho os meus coeficientes A, B e C, certo? Nas equações do segundo grau com uma incógnita. E a gente chama esse A, esse B e esse C de coeficiente. Lembrem-se que não é essa letra, é o número que estaria no lugar dessa letra. Então, sempre que eu tiver um número acompanhando o meu termo ao quadrado, pode ser t ao quadrado, y ao quadrado, b ao quadrado, qualquer letra, né, ao quadrado ali, o número que estiver acompanhando o termo ao quadrado, ele vai ser sempre o nosso a, sempre o nosso coeficiente a, ok? O número que estiver acompanhando o nosso termo que tem o x, ou o nosso termo que tem o y, que seja só uma letra, este vai ser sempre o meu coeficiente b. E o número que estiver sozinho, ou seja, o que a gente chama de termo independente, este vai ser sempre o c dos meus coeficientes, tá certo? Então, a gente já teve aulas e exercícios, né, de como encontrar os coeficientes das equações do segundo grau, e é muito importante que vocês saibam encontrar esses coeficientes corretamente. Caso você tenha alguma dúvida sobre como encontrar os coeficientes, a gente vai ver um pouquinho durante essa aula, mas se ainda tiver muita dúvida, vocês voltam e assistam a aula que a gente fala sobre os coeficientes, tá? É uma das primeiras aulas sobre equações do segundo grau, ok? Então, cuidado, tá? É muito importante esse momento dos coeficientes. A prof falou isso na aula que a gente estudou, mas é sempre bom relembrar. Outra coisa importante, antes da gente prosseguir, a gente tem as equações completas, que é quando B e C são diferentes de zero, ou seja, nesse caso aqui, observe aqui de novo, né? Esses exemplos a gente já viu, mas só para relembrar, 5x² menos 8x mais 3 é igual a zero, é uma equação completa, porque ela tem todos os meus coeficientes. O A é o 5, o B é o menos 8 e o C é o 3. Lembrem-se, o sinal precisa vir junto do meu coeficiente, gente, certo? Y² mais 12y mais 20 é uma equação completa também, porque o meu A é 1. Se eu não tenho nenhum número acompanhando o meu termo, ele vai ser 1, certo?
12y, b é igual a 12 e o c é igual a 20, certo? Se em algum momento algum desses termos estiver faltando, quer dizer que o coeficiente desse termo é zero. E aí, a partir desse momento, ele se torna uma equação incompleta, certo? Que nós já tivemos 2 aulas de como resolver equações incompletas do segundo grau, tá? Depois vocês vão ver aqui que vocês conseguem resolver uma equação incompleta utilizando também a fórmula de Bhaskara, tá? Daí fica a critério de vocês escolher qual dos dois métodos vocês preferem para resolver. Mas hoje a gente vai utilizar essa fórmula de Bhaskara principalmente para resolver equações completas, ok? Então, a tão famosa fórmula de Bhaskara. Qual que é essa fórmula? A fórmula de Bhaskara é essa aqui. X igual a menos b, mais ou menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2a. Então, percebam que essas letras aqui são os meus coeficientes. Meu coeficiente a, b e c, que vem diretamente da minha forma reduzida da minha equação do segundo grau, certo? Então, eu vou tirar esses coeficientes, vou tirar essa informação dos coeficientes da minha equação e vou utilizar eles dentro da resolução da fórmula de Bhaskara. O que eu vou fazer? Simplesmente substituir os valores, um dentro do outro, certo? Então, a fórmula de Bhaskara, ela é utilizada para resolver as equações do segundo grau, ou seja, para encontrar as raízes da equação, tendo por base apenas os valores dos coeficientes a, b e c. Para encontrar as raízes, basta substituir os valores dos coeficientes na fórmula, realizar as operações e vamos encontrar as raízes procuradas, ok? Então, é bem simples, gente. Vocês só precisam lembrar da fórmula, certo? Então, eu garanto para vocês que até o final desse ano vocês vão estar com ela decorada na cabeça, porque a gente usa bastante. Daqui para frente é como a prof falou, qualquer exercício, daqui a pouco você vê, tá numa fórmula, numa equação de segundo grau. Você tem que usar a fórmula de Bhaskara de novo, certo? Então, os exercícios tendem sempre a levar agora para uma equação do segundo grau, tá certo? As raízes da equação do segundo grau costumam ser chamadas de x1 e x2, ou x' e x duas linhas. Então, tanto faz, tá, gente? Escrevendo assim, vocês podem fazer x1 e x2, porque são duas raízes, Ou vocês podem fazer x' e x duas linhas. Só não vão misturar uma coisa com a outra, Não pode ser x1 e x duas linhas, tá? Um dos dois, vocês escolhem. Tanto faz, tá? Pode ser qualquer um. Tem gente que prefere fazer com x1, tem gente que prefere fazer com x'. Eu usualmente uso mais x', mas tanto faz. Vocês podem escolher os dois jeitos, tá certo? Os dois estão corretos. É só uma representação. E são sempre duas, Porque estamos falando de uma equação do segundo grau. Por isso, temos aqui o sinal de mais e menos na fórmula. Se vocês repararem lá, o nosso sinal, a nossa fórmula tem um negócio que vocês nunca viram. Tem um mais e menos no meio da equação. Como é que funciona mais e menos? Isso significa que a gente vai fazer, bem dizer, como se fossem dois cálculos. Então, para encontrar o valor da raiz, x1 ou x', deve-se utilizar um dos sinais. Por exemplo, o sinal positivo. Agora, para encontrar o outro valor, o x2 ou x duas linhas, a gente utiliza o outro sinal, que pode ser o negativo, tá? Então, para encontrar uma das raízes, eu vou usar um sinal. Para encontrar a outra, eu vou usar o outro sinal, certo? Então, observem aqui, eu tenho a minha fórmula de Bhaskara, bem bonita ali, menos b, mais ou menos, b ao quadrado menos 4, raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Percebam que aqui eu tenho um mais e menos. Isso significa que, para uma das raízes, eu vou utilizar o mais, e para outra raiz, eu vou utilizar o menos, resolvendo exatamente igual. Eu só vou ter dois resultados diferentes, e a única diferença entre eles é esse sinal ali, entre os dois termos, tá certo? Caso você tenha interesse, você goste de matemática, de estudar sobre fórmulas, provavelmente no seu livro de matemática existe a demonstração da fórmula de Bhaskara, tá? Da onde que ela surgiu. Então, você pode procurar talvez no seu livro, ou se você não encontrar, você pode até procurar na internet, Demonstração da fórmula de Bhaskara. Como ele é um pouquinho mais aprofundado e a gente não usa ele na hora de resolver, É mais para você saber da onde que veio essa fórmula, Por que ela é desse jeitinho aqui? Você pode procurar na internet ou até mesmo no seu livro didático. Na maioria dos livros eles têm, tá?
a demonstração da fórmula de Bhaskara. Lá você vai descobrir da onde que ela veio e por que ela é desse formato assim, tá certo? Mas isso, gente, é só para vocês que gostam bastante de matemática, tá? Para quem não gosta, para quem não aguenta ver a matemática, não precisa procurar, tá? A ideia é só que vocês saibam da onde vem. Mas, para resolver mesmo, vocês só precisam do que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? Então, não existe ordem, tá, gente? Para fazer ali o mais ou menos. Eu posso fazer primeiro o mais e depois o menos, ou primeiro o menos e depois o mais. Não tem diferença nenhuma, tá? Poderíamos, sem problema, né, encontrar a raiz x1 ou x2 com o sinal negativo, x1 ou x', perdão, ou encontrar a raiz x2 ou x' através do sinal positivo. Não faz diferença o sinal que eu escolher para resolver primeiro, ok? Tanto faz, os dois vão chegar no resultado correto e não faz diferença se eu chamar um número de x' e o outro de x' ou trocar os dois. Tanto faz, tá certo? Então, pode ser que a fórmula de Bhaskara apareça de uma maneira diferente. Como assim? Ela pode ser escrita de duas maneiras, observe aqui. Então, a gente viu que essa fórmula de Bhaskara aqui é a usual, né? X igual a menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac. Ou ela pode aparecer deste formatinho aqui. X igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, esse delta é uma letra grega, né? E a gente usa esse delta para representar o b ao quadrado menos 4ac, tá? Nós vamos estudar um pouquinho sobre o delta na próxima aula, mas é a mesma coisa, tá, gente? É só para eu resolver separado. Se eu quiser resolver esse pedaço antes de resolver a equação, tanto faz, tá? Os dois representam a fórmula de Bhaskara, que é exatamente a mesma. É só para eu fazer um pedaço dela antes de resolver, tá? Não muda nada na hora de encontrar as raízes, continua exatamente igual. Vocês vão perceber, nessa aula de hoje, a gente vai fazer utilizando esse primeiro formato aqui. Na próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho sobre o delta, né? Que a gente chama de discriminante. A gente vai estudar um pouquinho sobre o discriminante e vai ver como resolver utilizando este segundo formato da equação, tá certo? Da equação, da fórmula. Mas eles são iguais, tá? Não muda nada, ok? Percebam que esse b ao quadrado menos 4ac é exatamente o que está aqui dentro. Só troquei ele por um sinal, substituí ele, ok? Então, o valor numérico resultante da expressão b quadrado menos 4ac representa o chamado discriminante da função quadrática, da equação do segundo grau, que também é uma função quadrática. Nós vamos ver isso mais pra frente. O discriminante também pode ser chamado de delta, né? A gente chama ele usualmente de delta, né? Mais comum a gente chamar de delta do que de discriminante. E a gente vai estudar sobre ele na próxima aula, que nem a prof já falou, tá certo? Vamos então resolver um exercício, né? A gente precisa resolver alguma coisa para saber como que funciona essa equação do segundo grau, como que a gente usa essa fórmula de Bhaskara para finalmente resolver uma equação do segundo grau, né? A gente está estudando sobre ela, mas não sabe como que resolve. Então, vamos descobrir agora. Resolva a equação do segundo grau, x² mais 2x menos 8 igual a 0 no conjunto R, ou seja, no conjunto dos números reais. Primeira coisa que vocês precisam fazer para resolver é encontrar os coeficientes. Nós temos aqui 3 coeficientes, A, B e C, que são os únicos que a gente tem, né? O coeficiente A é 1, porque eu não tenho nenhum número acompanhando o x², então esse número vai ser o 1. B é igual a 2 e C é igual a menos 8. Então, lembrem-se, é muito importante que vocês levem os sinais junto, tá, gente? Então, se é mais, continua mais. Se é menos, continua menos. Não esqueçam dos sinais, por favor. Agora, o que a gente vai fazer? Substituir esses valores dentro da fórmula de Bhaskara. Então, essa aqui é a fórmula de Bhaskara. Eu vou simplesmente colocar esses valores ali dentro. Eu vou escrever no quadro aqui os nossos coeficientes, só para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Então, o nosso A é 1, o nosso B é 2 e o nosso C é menos 8, certo? Isso eu vou substituir dentro da fórmula de Bhaskara. Vou escrever a fórmula aqui também para vocês lembrarem. X é igual a menos B mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, isso tudo sobre 2a, certo?
Então, essa é a minha fórmula. É menos b, certo? Então, é menos o 2, que é o valor de b. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Então, é 2 ao quadrado. Menos 4 vezes a vale 1. Então, é 4 vezes 1. Vezes c. C é menos 8. Como a gente está trabalhando com sinais negativos, é importante sempre colocar o parênteses, certo? Sobre 2a, ou seja, 2 vezes a. A vale 1. É isso que vocês vão fazer. No lugar das letras da fórmula, vocês vão colocar o valor de cada um dos coeficientes. Só isso. Agora, resolver, né, gente? Fiquei com menos 2 aqui, certo? Mais ou menos. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Sinal. Menos vezes menos vai ficar mais 32, ok? 2 vezes 1 é 2. Perfeito? Isso vai me resultar, então, em menos 2, mais ou menos, raiz de 36, porque 4 mais 32 é 36. Perfeito? Isso tudo divididos por 2, ok? Parei aqui. Continuando, eu vou ter, então, eu vou ter aqui, raiz de 36 é 6, né? Esqueci de falar pra vocês. Menos 2, mais ou menos 6, sobre 2. Então, eu sei que raiz de 36 é 6, já coloco a resposta aqui. A partir deste momento, eu vou dividir em duas partes. Por quê? Porque eu preciso resolver com um sinal positivo e com um sinal negativo, ok? Então, em vez de eu fazer toda a conta com sinal positivo, toda a conta com sinal negativo, eu faço a conta junta até chegar nesse momento aqui que eu não consigo, eu não tenho mais nada para resolver além daqueles sinais ali, certo? Então, eu resolvo tudo junto, faço as duas contas de uma vez só e no final eu divido em duas partes. Ó. Então, a partir de aqui, a gente vai dividir a conta em duas partes para resolver cada um dos sinais. X' vai ser menos 2 mais 6 sobre 2. Resolvendo isso, eu fico com 4 sobre 2, que dá 2. X', menos 2 menos 6, vai ficar menos 8 sobre 2, que vai me resultar em menos 4. Então, percebam, eu fiz a mesma conta, só que uma com o sinal positivo e a outra com o sinal negativo, certo? Aqui, mais 6 e aqui, menos 6. O resto continua tudo igual, tá, gente? Bem fácil de resolver. Vocês só precisam substituir os valores e resolver as operações que estão aparecendo ali para vocês, ok? Então, a solução dessa equação vai ser menos 4 e 2, certo? Essas são as minhas duas raízes, beleza? Segunda equação, menos x², menos 7x, menos 10 igual a 0 no conjunto dos números reais. Então, nessa equação, a gente tem os nossos coeficientes. A igual a menos 1, B igual a menos 7 e C igual a menos 10. Cuidado com os sinais. Sempre vou repetir isso. Vocês precisam tomar muito cuidado, tá? Não pode esquecer de colocar o sinal junto, ok? Agora, então, vamos substituir dentro da fórmula. Menos B vai ficar menos 7. Vamos de novo. Não sei nem por que eu apaguei, mas vamos colocar de novo aqui a fórmula. X igual menos B mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, certo? Então, aqui é menos b. Esse menos que está pretinho, ele é da fórmula. Agora, o meu valor de b é menos 7. Percebam que a prof até colocou entre parênteses, tá? Sempre que vocês forem trabalhar dentro da fórmula com números negativos, coloquem em parênteses, porque fica muito mais fácil de resolver e de lembrar de fazer as regrinhas de sinais, certo? Então, eu vou ter raiz de menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Por quê? Esse 7 ao quadrado é do B, esse menos 1 é o meu A e esse menos 10 é o meu C, certo? E aqui embaixo eu fico com 2 vezes menos 1, que é 2 vezes A, beleza? Resolvendo isso, então, a gente vai ter menos com menos vai me sobrar mais 7. 7 ao quadrado me dá 49. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 10, 40. Agora os sinais. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar
menos. Então, vai ficar 49 menos 40, ok? Embaixo eu tenho 2 vezes menos 1, vai me dar menos 2. Eu sei que é estranho a gente escrever o menos 2 embaixo da fração, mas por enquanto ele vai continuar ali embaixo, tá, gente? Até a gente finalizar a nossa continha, ok? Eu tenho, então, 7 mais ou menos raiz de 9 sobre menos 2. Eu sei quanto é raiz de 9. É 3, então eu tenho 7 mais ou menos 3 sobre menos 2. E a partir daqui eu vou dividir em duas partes. 7 mais 3 sobre menos 2. 7 mais 3 dá 10. 10 divididos por menos 2 vai me resultar em menos 5, tá? Então, sinais diferentes, resultado negativo. 7 menos 3 divididos por menos 2. 7 menos 3 é 4. 4 divididos por menos 2 vai me dar menos 2, ok? Então, as minhas duas raízes aqui são negativas, tá? Eu posso ter, gente, posso ter duas raízes negativas, posso ter duas raízes positivas, posso ter uma positiva e uma negativa, posso ter qualquer tipo de raiz aqui, tá? Pode ser fração, pode ser número com vírgula, pode ser raiz também, se for uma raiz não exata, né? Por exemplo, raiz de 3, não pode ser que tenha na resposta também, não faz problema. Beleza? Solução, então, menos 5 e menos 2, certo? Sempre que eu estou trabalhando com uma equação de segundo grau, a gente vai utilizar o nosso conjunto solução aqui para colocar a resposta, ok? Terceira equação para resolver. X² menos 5x mais 8 igual a 0 no conjunto dos números reais novamente. Então, aqui a gente retira primeiro as nossas informações, que é, no caso, os coeficientes. Eu vou ter a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a 8, ok? Substituindo na fórmula, cuidado de novo com o sinal, né? A fórmula é menos b, então eu vou ter 2 menos aqui. Mais ou menos raiz de menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 8. Isso tudo sobre 2 vezes 1, ok? Resolvendo, menos com menos vai me dar mais 5. 5 ao quadrado vai ficar 25, percebam aqui, ó, menos 5 ao quadrado, tá? Menos 5 ao quadrado, fica menos 5 vezes menos 5. Todo número ao quadrado, ou elevado a um expoente par, vai resultar em um número positivo, tá? Então, eu fico com 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Aqui é menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. Então, eu fico com 25 menos 32, isso tudo sobre 2, ok? Percebam que aqui eu cheguei, então, em mais 5, mais ou menos raiz de menos 7 divididos por 2. A gente já viu que não existe raiz de número negativo, né? Pelo menos não raiz quadrada, né? Então, a gente sabe que não existe raiz negativa dentro dos números reais, portanto, essa equação não possui raízes reais. Eu cheguei aqui, ó, não tem como continuar, gente. Esse número ali não existe, tá? Se ele não existe, não tem solução. E se não tem solução, a gente tem um conjunto vazio, né? Lembram que vocês podem representar esse conjunto solução tanto com 2 colchetes aqui vazio, né? Não pode ter nada dentro, ou utilizando o sinal de vazio. Nunca coloquem o sinal de vazio aqui dentro, senão ele não vai estar mais vazio, ok? Então, é ou o conjunto vazio ou o símbolo de vazio, tá certo, gente? Espero que tenha ficado claro como que se resolve uma equação de segundo grau. Tem bastante passo a passo que vocês têm que seguir, mas é basicamente isso. Você vai pegar o valor do coeficiente da sua equação e vai substituir dentro da fórmula de Bhaskara. Lembrando que, para pegar o coeficiente certo, vocês precisam que a sua equação esteja na forma reduzida ou na forma geral de uma equação de segundo grau, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios, revisem as aulas anteriores, caso qualquer um desses temas que a gente falou aqui, vocês não lembrem, não entendi coeficiente, não sei como acha, voltem nas aulas anteriores, porque tá tudo lá, o prof explicou tudo pra vocês, tá certo? Resolvam os exercícios com calma e bastante atenção. Aqui, cada sinalzinho vai fazer diferença, então cuidado bastante com os sinais. É sempre importante cuidar com os sinais, né? Mas cuidado bastante aqui. Não esqueçam de, no final, dividir em duas partes, vocês têm que fazer 2 continhas ali no final. E na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o discriminante, daí saber para que ele serve e como que a gente pode resolver uma equação de segundo grau usando ele, tá certo? Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.